Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo com novidade. Olha aqui, ó, microfone. Pois é, a gente fazendo um investimento aqui no canal Vene Casagrande para vocês terem o melhor produto possível, não só as melhores informações, mas também com uma qualidade melhor para vocês de som, de vídeo, de tudo mais. Gostaram da novidade? Pois é, galera, um vídeo com muitas informações no Flamengo, muita coisa acontecendo. Profissional de 15 anos de casa no Flamengo sendo demitido, profissional importante, nós vamos falar aqui, já falo o nome para vocês, Carlos Noval. Pois é, profissional extremamente importante, foi ele que, entre aspas, achou o Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e várias outras joias que passaram aí pelo Flamengo. Estava no Flamengo fazendo um trabalho importante na categoria de base, porém, demitido depois de 15 anos de Flamengo. Nós vamos contar os motivos dessa demissão. Tem também Matheus Gonçalves sendo vendido pelo Flamengo para um clube da Série A. Nós vamos trazer valores aqui, situação vista como muito bem encaminhada para a saída dele. E tem também Pedro, fora da lista de relacionados do técnico Felipe Luiz para pegar o São Paulo. E não é por problema físico, é uma opção técnica, ou seja, o Felipe Luiz, por desempenho do jogador, decidiu não relacioná-lo para pegar o São Paulo nesse sábado no Maracanã. E a gente vai trazer bastidores dessa decisão, vamos trazer todos os lados e eu vou querer a opinião de vocês em relação a essa situação envolvendo o atual camisa 9 do Flamengo. Mas antes, galera, queria pedir para vocês hyparem o vídeo. Hoje eu recebi um feedback lá na academia, falando, pô, Vene, você pede para a galera se inscrever, dar o like, compartilhar, por que você não pede para a galera hypar o vídeo? Falei, pois é, tá aí, feedback aceito. Obrigado pela sugestão, Leandro, tamo junto. Então, galera, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, compartilhe o vídeo e dá a hypada no vídeo aí também para ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês. Vamos para as informações? Eu vou começar falando sobre a saída de Carlos Noval, galera. Um profissional que estava há 15 anos no Flamengo, ele fez parte de muita coisa dentro do clube, fez parte dessa transição, dessa melhoria, dessa evolução do Flamengo. Ele participou aí da ascensão da categoria de base do Flamengo, encontrou várias joias, Vinícius Júnior, Lincoln na ocasião, Lucas Paquetá, nossa, vários jogadores, Jean Lucas, vários jogadores que hoje fazem sucesso mundo afora aí, no exterior, passaram pelas mãos de Carlos Noval. E hoje o Flamengo emitiu um comunicado oficial para oficializar a saída de Carlos Noval do Flamengo. Foi uma informação publicada primeiro pelo Flazoeiro, e aí, minutos depois, o Flamengo emitiu um comunicado oficial para informar a saída de Carlos Noval. E olha, vou te falar que eu não esperava, porque o Carlos Noval era visto aí como uma figura extremamente importante. Arrisco a dizer que ele não fica desempregado um dia se ele quiser. Provavelmente, com certeza, tá? O telefone dele está tocando com vários outros clubes, o convidando para trabalhar, porque ele é muito bem avaliado no mercado. Porém, vamos trazer aqui o porquê da demissão dele. O Clube de Regatas do Flamengo informa que Carlos Noval não exerce mais a função de diretor das categorias de base. O clube agradece pelo profissionalismo, dedicação e identificação demonstrados ao longo de sua trajetória no mais querido, repleta de conquistas durante os mais de 15 anos de serviços prestados no futebol rubro-negro e deseja sucesso em seus próximos desafios. A partir dessa data, Alfredo Almeida assume a função no Flamengo. Com vasta experiência na formação e desenvolvimento de atletas, Alfredo chegou ao clube em janeiro de 2025 e, desde então, vem atuando na estruturação de um projeto de integração entre o futebol profissional e as categorias de base. Agora, após a decisão conjunta entre o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, e o diretor técnico de futebol profissional, José Boto, ele assume integralmente o setor. Na próxima segunda-feira, Alfredo Almeida e Bruno Pivetti, novo técnico da categoria Sub-20 do Flamengo, serão apresentados oficialmente em coletiva de imprensa no CT George Elal às 11 horas. Bom, pessoal, pelo que foi me falado, o Carlos Noval saiu por uma metodologia de trabalho. A explicação foi essa, por entender que precisava de uma mudança na metodologia de trabalho, e o Alfredo Sampaio se encaixa no perfil que o José Boto, que o clube, que o
Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, estavam procurando. Então, questão de metodologia. Todo ciclo tem seu começo, meio e fim. E o ciclo do Carlos Noval chegou ao fim, mas repito, eu confesso que eu não esperava, porque ele é um profissional que é muito bem avaliado no mercado. E boa sorte ao Noval, um cara extremamente do bem, um cara que sempre atendeu muito bem todos da imprensa. Inclusive, ele já foi diretor executivo do time profissional do Flamengo, tá? Na ocasião, eu lembro, em 2018, para substituir o Rodrigo Caetano. Então, enfim, boa sorte ao Carlos Noval, mas duvido que ele fique desempregado durante muito tempo, que é um profissional muito bem avaliado no mercado. Vamos falar agora do Pedro, galera. O Pedro não foi relacionado pelo técnico Felipe Luiz para pegar o São Paulo nesse sábado por uma decisão técnica, pelo desempenho do jogador nos treinamentos. E, de fato, gente, aí é a informação de bastidor. O Felipe Luiz, entre aspas, sempre pediu mais do Pedro nos treinamentos. Achava que o Pedro poderia render mais nos treinamentos. E, até o momento, esse rendimento, pelo menos na visão do Felipe Luiz, não aconteceu, tanto é que ele não foi relacionado para pegar o São Paulo. Pelo que eu sei, teve uma conversa entre Felipe Luiz e Pedro na reapresentação do elenco, por conta ainda daquele print divulgado pelo Mauro César, de um dirigente do Flamengo, que ele não revelou quem é, dizendo que o Pedro poderia ser vendido, que a diretoria topava vender por 15 milhões de euros. Então, o Pedro se incomodou com esse tipo de situação e aí conversou com o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz deixou muito claro nessa conversa que deseja contar com o atleta. Então, tem o lado do Felipe Luiz, que em abril disse que iria montar ou iria tentar montar a equipe para o Pedro jogar, mas de lá para cá, pelo visto, muita coisa mudou. E tem o lado do Pedro também, que está insatisfeito de não ter muitos minutos em campo e também pela questão da renovação de contrato que foi prometido a ele pela antiga gestão, isso precisa ser dito, tá? E agora, com essa nova gestão, os empresários procuraram a nova gestão e aí a nova gestão até tentou a renovação de contrato, porém o presidente BAP não autorizou e ficou por isso mesmo. Então, até o momento, é isso. Vamos, mais uma informação que a gente publica aí, que muita gente anda confirmando por aí nas redes sociais. Vamos lá, galera. Pedro fora, então, da lista de relacionados. E como nós informamos aí, Matheus Gonçalves também está sendo vendido pelo Flamengo. Informação em primeira mão, estou lendo tudo aqui com vocês ao vivo, apurando tudo que eu acabei de publicar nas minhas redes sociais, que Matheus Gonçalves está sendo vendido ao Cruzeiro. Proposta aceita pelo Flamengo, furaço que a gente deu aí, o Flamengo vendendo o Matheus Gonçalves por 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. Isso é igual a 20... Vou fazer a cotação do dia aqui, vamos lá, ao vivo aqui para vocês. Isso é igual a 22,5 milhões de reais, mais ou menos. Bota aí, 22,5 milhões de reais. Então, o Flamengo vendendo 50%, proporcionalmente seria 50 milhões de reais se fosse 100%. Porém, o Flamengo mantém 50% do atleta por uma futura venda, que eu acho que lá no Cruzeiro ele vai sim performar, e esses 50% futuros vão acabar rendendo mais dinheiro ao Flamengo do que esses 22,5 milhões de agora. Vou dar minha opinião. No meu último vídeo falei que achava que ele poderia ter mais oportunidades, mas nitidamente o Felipe Luiz não queria dar mais oportunidades a ele. Se ele ficasse no Flamengo, ele só ia se desvalorizar, ficar jogando pelo Sub-20 até quando? Até ele completar 20 anos. Então, acho que o melhor caminho, de fato, seria uma venda. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Eu, se eu fosse o jogador, já teria buscado uma saída faz tempo. Porém, enfim, agora aconteceu. Ele vai para o Cruzeiro, que ele tenha muita sorte lá, contrato de 5 anos. O Flamengo vai receber isso aí quase que à vista, isso precisa ser dito. Assim que ele assinar o contrato, a gente vai trazer todos os detalhes da forma de pagamento, mas o jogador nem deve mais atuar com a camisa do Flamengo, tudo bem encaminhado para ele ir para o Cruzeiro. E eu quero a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa venda, o que vocês acharam da situação envolvendo o Pedro, também da saída do Carlos Noval. Quem conhece o Flamengo sabe quão bom ele era no dia a dia do Flamengo. Quero a opinião de vocês e também repito, galera, dá hypada no vídeo aí, vamos hypar o vídeo, beleza? Não deixe de se inscrever no canal, ativar a notificação
Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante porque eu vou ser sincero, essa apuração me deu um trabalho absurdo. Nos últimos dias, vários torcedores do Flamengo me mandaram mensagens em todas as redes sociais me questionando sobre a dívida do Internacional com o Flamengo em relação a Thiago Maia, porque nunca mais foi falado sobre isso. E aí eu fui apurar, e repito, me deu muito trabalho porque eu tive que ter acesso ao documento junto à CNRD, que é o órgão da CBF, que administra, que toma conta dessas cobranças de dívidas entre clubes, tá? Para vocês entenderem. Eu vou explicar tudinho para vocês, vou trazer aqui quanto que o Inter deve, se já pagou algo, se ainda deve. O Corinthians deve ao Flamengo, muita gente me pergunta isso também em relação à compra do Mateuzinho, do Hugo Souza, também falaremos sobre isso. Temos essas informações exclusivas e vamos trazer no vídeo de agora. E tem também Hulk debochando do Flamengo, é isso mesmo? Lembrando que Flamengo e Atlético Mineiro vão se enfrentar agora na Copa do Brasil, dois jogos extremamente importantes. E Matheus Gonçalves e Lohan, os dois pedindo passagem. Vou te falar, jogaram muita bola, hein? Muita bola. Já já a gente vai contar isso tudo aí para vocês, mas antes queria pedir para vocês se inscreverem no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos e com as amigas, beleza? Para todo mundo ficar conhecendo o canal Vene Casagrande e, consequentemente, ficar sabendo de tudo que acontece lá no Mengão. Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre esses dois, Matheus Gonçalves e Lohan. Eu tive a oportunidade de assistir ao jogo do Flamengo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Os dois, o Lohan já faz parte do Sub-20, né? Ele voltou de vez, e o Matheus Gonçalves ele pediu para jogar essa partida para não ficar sem ritmo, tendo em vista que ele está tendo poucas oportunidades no elenco profissional do Flamengo. E os dois jogaram muita bola. O Matheus Gonçalves, inclusive, foi o autor dos dois gols do Flamengo. O primeiro, um golaço, uma pintura. O segundo, um belo gol, jogada linda, maravilhosa, jogada que contou com o Lohan, dando balão no adversário. Então, os dois jogaram muita bola nessa partida. E eu vou ser sincero, eu não consigo entender o fato de Felipe Luiz não dar mais oportunidade, pelo menos ao Matheus Gonçalves. O Lohan eu até entendo. Voltou para o Sub-20 para fazer todo o processo certinho, para não pular etapas. O Matheus Gonçalves, embora seja jovem também, mas é um jogador que já foi emprestado para o Red Bull Bragantino. Eu acho que ele está mais pronto para estar no profissional. E eu, por exemplo, não vejo motivos de você investir 40 milhões de reais num atacante irlandês que não sabe finalizar, sendo que você tem o Matheus Gonçalves ali pronto para você utilizar. Beleza, são funções diferentes, talvez. Embora o Matheus Gonçalves renda muito bem pelo lado direito, mas na época de Vitor Pereira no Flamengo, o lado esquerdo ele também fez e fez muito bem, tá? Então, eu acho que vale o Felipe Luiz abrir o olho com esses dois jogadores, sobretudo em relação ao Matheus Gonçalves. Eu, no lugar do Matheus Gonçalves, já teria até saído do Flamengo, porque eu acho que ele tem que ter muitas oportunidades, é um garoto que tem um potencial absurdo. O Lohan, eu entendo, está passando por esse processo novamente aí de maturação lá no Sub-20. Mudando de assunto, o Hulk parece que debochou do Flamengo antes do jogo contra o Flamengo aí pela Copa do Brasil. Ele falou sobre a participação do Flamengo no Mundial de Clubes, e os sites aí que falam do noticiário do Flamengo entenderam que ele foi debochado, abre aspas. Não sei se eles estão cansados ou não. Aqui, por exemplo, a gente está acostumado a fazer 9 jogos no mês. Eles fizeram talvez 5 jogos? Nem isso, não sei. Não é bem por aí, não estão cansados. Se você olhar para o outro lado assim, vamos fazer uma observação mais real. Os caras que estão acostumados a jogar 9 jogos no mês, fizeram 4 no Mundial, cara, toca as perninhas, estão com as perninhas levinhas. É uma situação nova para a gente, não sabemos como vai ser. Se as equipes que estavam no Mundial estarão com mais ritmo, ou se os times que conseguiram descansar vão retornar em melhores condições físicas. A gente não sabe, só quando começar os jogos. Estamos concentrados para fazer grandes jogos. Esse mês vai ser muito importante para a gente. Tem o Flamengo na Copa do Brasil, conclui o Hulk em entrevista coletiva. E aí, vocês acharam que teve deboche? Lembrando que os dois jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro estão marcados para 31 de julho, jogo de ida no Maracanã, e 6 de agosto, jogo de volta na Arena MRV. Vamos agora para o assunto principal desse vídeo, as dívidas. Na verdade, a dívida do Internacional com o Flamengo
E eu já vou falar logo, o Corinthians não deve ao Flamengo, não tem pendência com o Flamengo, não tem inadimplência com o Flamengo, não tem nada em relação à compra do Mateuzinho e nem do Hugo Souza, pelo menos nesse momento. Se futuras parcelas forem vencidas e não pagas, obviamente a gente vai trazer aqui. Mas até o momento, o Corinthians está ok com o Flamengo. Já o Internacional não está ok, o processo está no órgão da CNRD, da CBF. Vene, por que o Flamengo não vai à FIFA e cobra do Internacional como fez com os clubes portugueses? Porque não pode. O Flamengo, todos os clubes brasileiros, para cobrar de um outro clube brasileiro dívida, tem que ir à CNRD. Por exemplo, o Cuiabá está aí para receber mais de quase 50 milhões de reais de alguns clubes do futebol brasileiro e está na CNRD também. E lá você negocia, você entra com uma ação na CNRD e vai negociando com o clube. No caso, o Flamengo entrou com a ação no dia 27 de novembro de 2024. O processo da CNRD é 2024/0/01805. Eu tive acesso a esse documento. E vamos lá. Pedido inicial para citação do Inter, além de condenação do Inter ao pagamento de 250 mil euros, acrescido de multa e juros moratório, convertido para real com base na cotação oficial do Banco Central do Brasil no dia útil anterior à quitação. Condenar o Inter ao pagamento de parcelas vincendas, eventualmente inadimplidas, durante a tramitação desse processo de cobrança. Condenar o Inter ao reembolso das custas recolhidas pelo Flamengo, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados no mínimo de 10%. Requer a aplicação de sanções ao Inter caso este não cumpra voluntariamente o disposto acima. E aí que tá. A resposta do Inter trata todo o tempo da pandemia e da tragédia ocorrida em 2024, afetando todo o centro de treinamento do clube. Trata do prejuízo que teve com a impossibilidade de receber público e que ainda que esteja tentando se recuperar financeiramente está distante de uma solução. Destaca que o atraso se deu pela crise financeira que o clube vivencia. Apresenta um pedido de parcelamento em 10 parcelas, com início em 25 de fevereiro de 2025 até 25 de 11 de 2025. O Flamengo alerta que o contrato com o Inter foi firmado 2 meses após a tragédia no Sul, ou seja, não houve modificação do quadro econômico do Internacional. O Flamengo rejeita a proposta de acordo, indicando novamente que o Inter arrecadou cerca de 135 milhões de reais com a venda de seus atletas em 2024. A última movimentação desse processo na CNRD foi 11 de março de 2025. Gente, estou gravando o vídeo dia 10 de agosto, mas esse vídeo vai sair no dia 11 de julho, desculpa. Estou gravando esse vídeo 10 de julho e esse vídeo vai sair 11 de julho, ou seja, março, abril, maio, junho, julho. 4 meses sem movimentação. A CNRD. O Flamengo vendeu, só para recordar, o Thiago Maia Internacional, 50% dos direitos econômicos por 4 milhões de euros. 1.250.000 euros já estão vencidos e o Flamengo não recebeu esse valor. E assim, gente, com todo respeito ao Internacional, mas como é que o clube alega isso no processo da CNRD e continua contratando jogadores? Esse é o ponto do fair play financeiro, gente. Como é que um clube que deve a outros continua gastando horrores? Eu estou falando do Internacional porque é esse caso com o Flamengo, mas tem vários outros que fazem isso, inclusive o Botafogo, que é SAF atualmente. O Botafogo deve a alguns clubes, mas continua contratando. O Corinthians, nem preciso falar, né? O Corinthians está numa confusão danada com o Memphis Depay, que não se reapresentou, porque não pagaram uma bonificação para ele prevista em contrato, não pagaram segurança do Depay. Gente, na boa, não dá para o futebol brasileiro evoluir dessa maneira. Como é que um clube que continua contratando alega isso no processo junto à CNRD e contratou milhões e vendeu milhões, como o Flamengo disse aqui? Então, ou a CBF cumpre, o novo presidente da CBF cumpre o que prometeu de correr atrás de um fair play financeiro, ou o nosso futebol brasileiro vai ficar nessa o tempo todo e de uma maneira injusta. Porque o Internacional tem os mesmos direitos que o Flamengo, por exemplo, que é um clube organizado, que o Palmeiras, que é um clube organizado, Cuiabá, que é um clube organizado, Fortaleza, que é um clube organizado. Enfim, fica aí a informação e também um pouquinho
do meu desabafo. Quero a sua opinião e valorize essa informação, porque de fato deu muito trabalho. Tamo junto, galera, e fui!